Com o número recorde de mortes diárias devido à Covid-19, o Brasil cresce a pressão do Congresso pela demissão do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Para falar sobre essa situação gerada pelos impasses diplomáticos causados pelo Itamaraty, a gente conversa agora com o ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos e ex-ministro da Fazenda, Rubens Recupero. Tudo bem, ministro? Mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Muito bem, obrigado. Bom dia. Muito obrigado. Ministro, no fim de semana tivemos mais um capítulo desta pressão para a saída de Ernesto Araújo, um desentendimento com o Congresso Nacional, com base na tecnologia 5G da China. O senhor acha que para a diplomacia brasileira seria melhor uma troca nesse momento, inclusive com a expectativa de que a partir de aí mais vacinas pudessem ser transferidas aqui para o Brasil? Que problema isso pode gerar se ele não sair do cargo, hein, ministro? Olha, a essa altura, acho que a situação dele ficou insustentável, né? Até antes dos últimos incidentes, a partir da sessão do Senado na semana passada, em que ele foi praticamente demolido, né, por um número enorme de senadores e não teve defesa, vários fizeram apelo a ele para se retirar, ele perdeu condições de continuar no cargo, porque, obviamente, ele perdeu todo o prestígio, né? E quando se perde o prestígio internamente, com mais razão ainda, ele não terá credibilidade para ser interlocutor com países de fora. E essa situação, que, a meu ver, já era incorrigível a partir desse incidente da semana passada, se agravou no fim de semana com esses episódios dos twitters e coisas desse tipo, né? Então, me parece que quanto mais prolongar essa indefinição, vai ser pior para ele, para o governo, para as relações internacionais. Agora, achar que a saída dele vai facilitar a obtenção de vacina, eu acho que é uma conclusão um pouco precipitada, né? Porque os erros sobre as vacinas foram cometidos lá atrás e não tanto por ele, né? Sobretudo quando o governo, por exemplo, rejeitou a oferta da Pfizer de venda de 70 milhões de doses. Naquela época, quando essas ofertas foram feitas, havia ainda a possibilidade no mercado de adquirir vacinas. Hoje, praticamente, isso terminou, né? Em qualquer lugar que se procure, não há mais vacina. Se a própria União Europeia, né, que reúne 27 países, dos quais alguns poderosíssimos, como a Alemanha e a França, não consegue vacina suficiente, né? E está até querendo proibir a exportação das unidades em território europeu, que para cumprir o contrato precisam mandar doses para a Inglaterra, né? Se até eles não têm, imaginar que o Brasil vai conseguir essa altura, pode ser que uma coisa ou outra, por exemplo, os Estados Unidos, né, que tem um número grande de vacinas AstraZeneca que estão estocados e que eles não utilizam porque lá não foi aprovado ainda esse tipo de vacina, né? Pode ser porque eles deram alguma coisa ao México e ao Canadá. Mas em termos realmente de fazer diferença no número, eu não acredito, viu? E é preciso colocar as coisas na sua devida perspectiva. O ministro Ernesto Araújo tem graves responsabilidades, cometeu erros muito sérios. Eu fui um crítico dele desde o início, desde que ele tomou posse, por causa daquele discurso inaugural desastroso, mas ele não pode ser responsabilizado por tudo, né? Eu vejo uma certa hipocrisia em quererem quase fazer um lixamento público dele, quando, na verdade, a gente sabe que tem outros aí, nesse caso da própria política externa, o filho do presidente, né, que cometeu coisas tão graves ou mais graves ainda em relação à China, o próprio presidente, né, e outros ainda, né? Portanto, é preciso guardar o senso de proporções. Claro. Ministro, agora a pergunta de Brasília com José Maria Trindade. Zé Maria. Pois é, ministro, o senhor usou uma palavra forte, né? Que ele foi demolido no Senado.
senadores chegaram a duvidar que ele tivesse feito o Instituto Rio Branco, que é uma escola de diplomatas tradicional no mundo, é uma das melhores escolas do mundo em termos de diplomacia. Mas eu desconfio, ministro, que não se trata de debate sobre vacinas, não, viu? Eu acho que isso aí tem mercado e outros interesses. Será porque ele irrita tanto os senadores? Olha, na verdade, você sabe, não é só os senadores, né? Há uma unanimidade no Brasil contra a atual política externa, né? Praticamente não se passa uma semana sem que haja editoriais e artigos. O outro dia eu contei nos principais jornais, havia 4 ou 5 artigos contra ele, né? Então, quando é alguma coisa unânime, eu sempre achei que ele não tinha condições para ser ministro, entendeu? Ele é um diplomata júnior que foi recém-promovido a embaixador, nunca se distinguiu na carreira, não tem nenhuma experiência de chefiar uma embaixada, e ele foi escolhido apenas por razões ideológicas, né? Então, na hora que ele foi testado em problemas graves, se confirmou aquilo que já era fácil de prever, né? Agora, dito isso, como eu disse em resposta à pergunta anterior, eu acho que nessa ofensiva, sobre tudo o que aconteceu na semana passada, existem elementos que têm a ver com a atuação dele, mas existem também elementos e pessoas que o atacam quando, na verdade, certas responsabilidades não são dele, né? No caso da vacina, ele pode ter agravado, por exemplo, o caso do consórcio da OMS, da COVAX, que aparentemente ele não queria nem que o Brasil participasse e foi convencido pela nossa embaixadora em Genebra a entrar, e mesmo assim ele optou pela cota menor, né? De menor quantidade de vacina. Aí é a responsabilidade dele mesmo, né? E também no caso da China, eu acredito que ao contribuir para piorar o relacionamento com a China, ele também contribuiu para que a situação ficasse difícil na questão do fornecimento do IFA, né? Da matéria-prima. Agora, na questão realmente essencial, por que o governo não comprou vacinas o ano passado, em vez de ficar dependendo apenas das 2 vacinas fabricadas aqui? Isso é culpa do setor responsável, que é o Ministério da Saúde, né? Não é dele, né? Ministro, agora a pergunta de Joel Pinheiro da Fonseca. Joel. Ministro, bom dia. Como o senhor bem apontou, o ministro Ernesto Araújo não é diretamente responsável por grande parte aí dos problemas da vacina e da pandemia no país. Da mesma forma, outros problemas diplomáticos que a gente tem também não são diretamente de responsabilidade dele. Eu lembro da questão ambiental. Não está diretamente nas mãos dele mudar os números ou a questão ambiental brasileira. Portanto, o senhor acredita que, trocando o ministro das Relações Exteriores, é possível ter grandes progressos nas relações exteriores brasileiras, ou elas vão continuar mais ou menos da mesma maneira? Olha, Joel, eu tenho minhas dúvidas, sabe? Porque depende se essa mudança for uma oportunidade de rever em profundidade a linha da política externa. Porque, como você muito bem assinalou, ele foi, na verdade, um executor. É claro que um executor entusiasta, porque ele acredita, né, nas premissas dessa política externa. Mas atrás dele tem gente com muito mais poder, né? O Eduardo Bolsonaro, por exemplo, exerce muito mais influência do que ele. O próprio presidente, nas questões fundamentais de política externa, é o responsável por boa parte dessas diretrizes, né? Por exemplo, isso que se fala da China, existem inúmeros episódios em que o presidente insultou a China de público, né? Mesmo aquela famosa reunião do dia 22 de abril, que depois foi divulgada, sabe-se que a única parte que o Supremo não autorizou a divulgação era justamente por isso, porque ela continha insultos proferidos pelo presidente e pelo ministro da Economia contra a China. Portanto, há, como eu disse, um elemento de hipocrisia, né?
eu diria até de uma certa covardia, né? Em concentrar o fogo apenas num pobre diabo como é o Ernesto Araújo. Eu digo que ele é um pobre diabo porque ele não tem poder nenhum, né? Ele não tem atrás dele um partido, um grande movimento, né? E essas pessoas que o atacam, às vezes, o fazem para atingir indiretamente um outro alvo, né? Agora, como eu te disse, se for para mudar de fato a política, pode ser, né, que haja essa intenção. Você veja, no caso do ministro da Saúde, nós tivemos até agora várias mudanças. As primeiras não mudaram nada. Esta última, aparentemente, mudou um pouco, né? O discurso está mudando, o novo ministro escolheu gente competente na área de saúde pública, né? E há um crédito de confiança. Mas na maior parte das mudanças, nós não tivemos melhoria, né? No caso da educação, por exemplo, né? E aquele exemplo que você citou muito bem, o caso mais grave de todos, o grande comprometimento da política externa vem da área ambiental. E na área ambiental não há nenhum sinal de mudança, né? O ministro continua. Então, portanto, se for preciso mudar, é mudar o ministro e a política, né? Só o ministro não adianta nada. Ok, ex-embaixador Rubens Sicúpero, mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Excelente semana, até a próxima. Obrigado. Então...